Fala, trader! E aí, beleza? Vamos então para mais um Clareando o Mercado? Eu sou a Laine Souza e estou aqui com vocês de segunda a sexta-feira, fazendo o fechamento de mercado, que são aulas, né? Eu mostro para vocês como é possível fazer uma leitura profissional, eficiente, né? E dou essa luz aí para vocês que estão perdidos no mercado, que já tentaram de tudo, que acham que não funciona. Então, eu quero mostrar isso para vocês, tá? Que tem sim uma leitura eficiente, que vocês podem se profissionalizar como traders, fazer disso a renda, a profissão de vocês, lucrar muito, sim, desde que tenham conhecimento, tá? E aí, aproveitando, eu já deixo os pontos marcados para vocês operarem, né? No próximo dia. E vocês têm feito muitos gains aí, né? Eu fico muito feliz, em poder ajudá-los. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como foi o índice Brasil. Estou aqui em 5 minutos e eu vejo, né, as nossas linhas aqui, os pontos, né? Como eu falei para vocês ontem, eu falo sempre, esses pontos são pontos de decisão que decidem, compradores, dividem, né? Compradores de vendedores, tá? Então, é, o que que acontece? Essa linha aqui, esse ponto aqui que eu marquei para vocês, olha, é o ponto macro da divisão, né? A gente sabe que o preço acima dele, ele está confirmando a alta para a gente, tá? Ele abre aqui abaixo. Se ele abre aqui, ele abre abaixo de uma resistência. Então, o que que vocês esperam? Vamos ver qual vai ser o comportamento dele, né? Nessa resistência, se ele vai conseguir reverter ela para a gente comprar e ir até o ponto de decisão macro que ele precisa buscar, certo? Então, tudo bem. Então, quando ele passa para cima, vocês já vão comprar de cara? Não, né, gente? O que que eu falo para vocês? Espera a assinatura, espera fazer o pullback. Quando ele vai fazer o pullback, ele tem que respeitar e seguir, né? Se quando ele vai fazer o pullback, ele passa para baixo, então ele falha a tentativa dele em passar para a região de compradores. Então, opa, eu já posso vender? Não. Tem que ver se ele vai querer ser vendedor mesmo, tá? E basta só ele querer ser vendedor? Não, ele tem que ter dinheiro para seguir, certo? Tem que ter liquidez. Então, tá legal. Então, vamos lá. Então, se ele passa para a região de vendedor, eu espero um pullback. Esse pullback pode ser até a resistência, ou ele pode ser um outro tipo de pullback. Ele pode ser um pullback power trend, um pullback em colapso, e aí que ele faz quase um colapso, né? Que o pullback dele é um candle só, tá? E aí vocês vão calcular a liquidez para vender na mínima, certo? Então ele já está dizendo para você que ele vai estourar esse suporte que eu marquei para vocês aqui, essas minhas pontilhadas, elas são níveis mais fracos, né? São níveis que vocês vão trabalhar pullbacks, tá? Pullbacks, retrações do preço. Então, por exemplo, quando ele bate aqui, ó, ele vai retrair, ele vai fazer umas compras, tá? Como ele fez, ó. Quando ele bate nesse, ele vai retrair um pouco, vai fazer umas compras. Agora, esse aqui já é ponto de decisão. Então, ele já impulsiona o preço, tá? Olha, aqui, ó, vai fazer umas compras, tá bom? Então, crava tudo, né, gente? Ó, crava tudo nas linhas que eu passei para vocês. Vocês só precisam saber como agir e calcular a liquidez, tá? Então, hoje, muita gente pegou essa venda aqui, fiquei muito feliz já, só com as aulinhas que eu dou para vocês, né? Pegaram essa queda todinha aqui, né? Porque tinha liquidez para isso. Na verdade, a oferta partiu daqui, né? Tinha liquidez para isso, né? Para pegar a queda toda e bater no alvo. Bater no alvo, tá? Ó, ele crava o 100%, que nada mais é que o nosso alvo final, tá? Então, ele dá uma esticadinha só para pagar a sua liquidez, tá? Então, tudo bem, Elaine, eu consegui pegar a queda toda, fiquei muito feliz, parabéns. Eu entendi também, como você falou, que quem entrou comprado aqui vai desesperado entrar vendido, né? E pegar o stop deles. Eu já cravei aqui o 100, o 61,8 do stop deles e deixei seguir no 100, tá ótimo. Ou seja, colocou dinheiro na compra, devolve, agora põe na venda, porque agora é hora de vender, certo? Então, tudo bem. Então, o que que ele fez, né?
vou só desenhar mais ou menos rapidinho para não ficar muito extenso. Então, aqui ele passa, faz o pullback e te dá a venda até aqui. Agora, aqui eu passo de novo para a região de comprador. Faço o pullbackinho, né? E vou aqui. Por que que você poderia comprar aqui só com essa mini retração? Porque aqui formou um PLS. E aqui eu estou no final dessa queda, num ponto que para ele cair aqui é muito difícil, é onde tem mais força de comprador. Então, é uma tríade de movimento que vai produzir um rally. Então, em rally você já pega direto, tá? Aqui ele passa para a região de comprador, não consegue, volta, também não consegue ser vendedor, aí ele faz uma dupla falha. A dupla falha, todo mundo que está vendido entra a comprar, devolve o dinheiro, tá? E assim vai, deu para operar tudo, aqui ele faz um rally, né? Onde era o ponto que ele tinha que buscar depois que ele testa o fundo, né? Ele vai testar aqui se tá tudo ok mesmo. O ponto dele é aqui, é o ponto de decisão. Então, esse aqui era alvo da compra, tá? Então, ele crava o alvo lindamente, certo? Crava o alvo, consegue passar para essa região, crava o segundo, consegue passar para essa região e crava o terceiro, que eu já deixei tudo marcado aí para vocês, certo? E aí, o contexto e a explicação do porquê de tudo isso também eu já expliquei no aulão de ontem, certo? Então, o que acontece? Como a gente já esperava, o preço era de alta, né? Porque já tinha falhado o topo, já tinha falhado a queda. Então, o que que ele fez hoje? Os ursos vieram aqui, tentava fazer uma conversinha com os touros de novo, né? Para ver se eles podiam negociar. Ei, touro, tem certeza? Nós não pode fazer umas vendas aí, não? Tem certeza que nós não pode passar? Ele veio conferir de novo. E aí o touro falou: não, 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 volta, 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 volta. Aqui é só comprador, e aí eles voltaram todo mundo, né? Voltar, pega seu dinheiro, pega suas malas e volta. Então, vai voltar todo mundo aqui, essa tríade aqui, né? Mas aí eles vão voltando aos poucos, né? Vão voltando aos poucos, tá? As projeções, eu vou continuar deixando essas mesmo, tá? Não vou alterar, tá bom? Vamos ficar com os mesmos pontos. Deixa eu ver no H4 como é que tá. No H4, como eu falei para vocês, que ele estava nessa continuidade aqui, isso aqui ia virar um PLS, né? E já é um PLS, tá bom? Já é um PLS. Então, agora ele vai buscar os fundos, né? Os fundos. Esse aqui fica sendo o alvo dele, tá, gente? O mesmo de ontem, 133509. E aí ele tem que passar por essa resistência aqui, tá? Tem que passar por esta resistência. E os demais aqui fica sendo pullback, tá bom? Pullback para continuidade. Onde é que ele falha, Elaine? Tem como falhar um PLS? Tem. Quando falha um PLS, esse aqui é o controle do PLS. Esse aqui, ó, né? Essa linha aqui. Por quê? Porque é o topo do diário que está dando o comando. Se ele falha esse movimento, então ele vai querer buscar mais embaixo de novo. Aí vocês têm que calcular a liquidez, tá? Mas aqui a gente não está acreditando em falha, não. A gente só está seguindo a lógica já da alta, de todo o estudo que a gente fez macro. Mas o mercado é soberano, né? E vocês devem estar preparados para todos os movimentos que ele pode fazer, tá bom? Então, aqui todo mundo está comprado, né? Quem pegou pelos 60 minutos, foi muito legal, foi bem tranquilo para entender, porque assim, olha, quando o mercado ele faz esse movimento de reteste, sabendo que o mercado é altista, né? Já falhou no topo. Então, assim, esse movimento fica maravilhoso. Que movimento, Laine? Aqui, ó. Ele cai para fazer o reteste, né? Então, ele passa uma hora caindo, mais de uma hora. Quando ele cai, ó, essa barra aqui, a barra 1, ela fica sendo uma barra de queda, ela fica sendo, olha, ela vai virar um topo, ela vai virar um processo de reversão para você, bem interessante para você trabalhar. A única coisa que você tem que esperar aqui é o mercado reverter ela, quebrar a estrutura dela, e depois fazer o pullback para você comprar. Então, ele faz isso, ele quebra, ele fecha um candle acima dela, ele faz o pullback, e a sua compra é aqui, ó, na primeira máxima do próprio 60, tá? Então, vai caracterizar ao mesmo tempo que é uma quebra de estrutura, está caracterizando também uma falha, porque ele cai para fazer o reteste, ele volta para fazer o pullback e vem testar de novo. Olha, ele faz uma dupla falha, tudo a favor da força. Então, essa compra aqui, ela está caracterizada por toda essa leitura, então é uma explosão de movimento, como vocês viram hoje, tá? Como é que a gente calcula a liquidez pontual? Que dinheiro que ele tinha aqui? Então, se ele aplicou esse dinheiro aqui achando que ia cair, ele volta, né? Ele devolve, como eu falo para vocês, né?
ele devolve. Ou seja, quem está vendido vai estopar as posições, vai entrar comprado, né, gente? É isso que acontece, tá? Então tá. Então, se eu comecei as minhas vendas aqui, né? Aqui e consegui levar até aqui. Daqui começou a entrar os touros. Volta, 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 todo mundo volta. Tem venda aqui não, volta, que vocês vieram fazer aqui de novo, não já basta aqui não, não já avisei. Então volta, beleza. Então, quanto que a gente tinha? A gente tinha colocado esse dinheiro aí, né? Nós aqui, ó, aqui da autorização né? Tô vendo aí, gente, nós temos que voltar mesmo. O negócio tá legal lá, não. Vamos voltar. Pode colocar aqui no fechamento dos 60, tá? Que o certo é no fechamento. E aí, vocês já tinham o alvo do dia, assim, pela liquidez do dia, né? Vocês já tinham aqui, ó. Não precisava nem eu ter marcado nada. Aqui já estava o alvo, tá? Ó, do dia. Agora, para a gente continuar as compras, esse aqui era o ponto de decisão, ele precisava passar para cima, fazer o pullback, lembra do pullback, para depois continuar. E aí ele faz isso, né? Ele faz isso. Primeiro, quem que ele vai pagar? Ele vai pagar a pré-tendência, né, gente? Que é os vendidos que venderam aqui na resistência, que vão entrar comprados. Então, esse é o primeiro alvo que vocês têm certeiro, né? O primeiro alvo certeiro para vocês é esse pessoalzinho aqui, ó, que entrou vendido e sai cravado aqui no 100%, tá? E aí, depois, dando sequência, né, à leitura do preço e estando favorável, como está aqui, tendo zona livre de continuidade, ele vai dar continuidade ao pagamento dos alvos. E olha, o alvo vai dar exatamente 61,8, que foi onde cravou hoje, e 100%, que já é um alvo nosso marcado, né? Que é o 133,103. Pronto, né? Então, você já tem um contexto aí do dia. Ah, Laine, se daqui ele perde a mínima. Se ele perdesse a mínima aqui hoje, o que que ia acontecer? Quem entrou comprado ia ficar com medo e ia pegar vendido, né, gente? Ou, no mínimo, estopar as posições, tá? Quem entrou comprado, não, nós entramos comprado depois do pullback, não foi? Nós entramos comprados na máxima do 7. Se ele perde a mínima do 10, ele está falhando a renovação de topo. Se ele falha a renovação de topo, ele pode corrigir muito. Ninguém quer ficar nessa posição de correção, tá? E aí a gente, na falha de topo, é aqui, ó. Por que que ele corrige muito? Porque quando falha, ele não volta aqui, ele volta nas aberturas, tá? Então, pegar essa retração toda, ninguém quer. Então, todo mundo estopa aqui, na mínima do 10. E aí, seria este o alvo, que seria o próprio fechamento depois do 100%, né? Mas isso aí não continuou, parou, tá? Isso daí fica para amanhã, para vocês pensarem, tá bom? Para vocês pensarem. Bom, eu não vou fazer nenhuma marcação com relação hoje. O chão ficou sendo aqui, ó. Aqui ficou o chão, tá? Aqui também é um chão, continuou o mesmo de ontem. E aonde eu tenho um teto? Esse também continuou, vai ficar, tá? Vou até ajustar aqui, que ele ficou no bola, 132.400, tá? Hoje. Só teve um pequeno ajuste. E o teto, Laine, o teto já tá marcado aí, o teto, né? O teto já tá marcado. Eu quero o teto. Tem deixa eu ver aqui, gente. Mas eu acho que ele já bateu hoje também. Esse aqui que eu não marquei para vocês ontem. Mas já bateu hoje, tá? Vou deixar esse preço aí para vocês, 132.780, para trabalhar 5 minutos, tá bom? No H4. Então, assim, as projeções e os alvos continuam, tá? Eu não vou mudar nada. O que eu tenho hoje de alvo aqui do H4, que ele fez hoje, como ele caiu, entrou todas essas vendas, né? Então, olha, ele tem essa primeira impulsão seria daqui, pessoal que vende no fundo, aí ele já pagou, tá? Ok. O 61 vai dar exatamente no mesmo ponto, tá? E aí depois, onde o pessoal começou a vender? Começou a vender aqui, tá? Então, aí eu já vou pegar maior, né? Se ele já pagou um tanto, uma remessa de urso, agora bora pegar outra remessa. Então, a outra remessa já dá aqui, tá? E aí ele já vai dar lá no nosso alvo, que é o 133.509, tá bom? Para queda também já está tudo marcado, né? Então, vamos só operar nas linhas, operar liquidez, continuar, tá? Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar, muito legal também, né, gente? Muito legal o dólar. As linhas também, olha só, vou ampliar para vocês verem, tá? Eu tô aqui nos 5 minutos. Então, ele bate aqui nessa resistência. O pessoal quer fazer umas vendinhas, mas você quer fraco, né?
ele faz poucas vendas, já continua e crava o nosso alvo, tá? Ó, tudo cravado. E o que que foi que eu falei para vocês ontem? Que ele tinha que fazer o reteste aqui para depois cair, não foi? Se ele rompeu os fundos com a outra queda, mas ele ainda não tinha feito esse reteste, então ele tinha que fazer o reteste. Aí eu falei o que para vocês? Olha, cuidado, que quando ele for fazer o reteste, ele vai querer ser comprador, vai se exibir aqui, fazer umas compras, e se ele aceitar, fizer pullback, aceitar, onde é que ele vai? Até aqui, né? 4.896, e assim ele fez. Exatamente como eu falei para vocês, né? Tudo que eu falei, ele fez. Ele foi se exibir aqui para dizer na zona dos vendedores, vou fazer umas compras e tal, mas não, só aguentou ir até o alvo, até a resistência, tá? Esse aqui não era o objetivo dele, esse aqui foi só uma invasão. O negócio dele aqui era só fazer um reteste, não tinha nada que fazer essas compras aqui para cima. Mas ele quis fazer, né? Então, tudo bem. E aí, olha só como vocês vê que é o ponto correto, né? Olha, aqui ele retesta para conseguir ir e para voltar. Aí ele tem que cair, aí retesta de novo, né? Olha a linha que eu marquei aqui. Olha aqui o alvo das outras, ó, tudo cravado, tá bom? Então, é como eu disse, é só saber operar nas linhas. O desenho do preço que ele deve fazer, eu já passo também para vocês, né? Já para facilitar, para vocês não ficarem perdidos, ter o entendimento na hora, né? Então tá chuchu, beleza, né, gente? Aqui, olha, por que que ele foi direto e vocês poderiam ter comprado na máxima aqui, ó, sem pullback? Porque é falha. Quando é falha, pode, tá? Quando é falha, pode, não precisa de pullback, tá bom? Então, aqui, ó, é um movimento de falha, tá? Qual que é o movimento de falha? Deixa eu pôr no H4 que vocês vão entender por que que é falha, tá? Vamos lá. Movimento de falha é força, é devolução, é stop. Então, nossa, impulsiona, não precisa de pullback, tá? Então, vamos lá. Por que Elaine quer falha? Como? Não entendi. Bem simples essa aqui, tá, gente? Olha, eu caí, né? Aí aqui eu falei que se perdesse a mínima, isso daqui seria um pullback, continuidade. Esse aqui, ó, eram os alvos, esses aqui eram os alvos para baixo. Aí ele já abre, ó, aqui pagando, já é uma liquidezinha aqui. Que liquidezinha que ele pagou aqui? Deixa eu ver. Ele pagou só mal um stop, mais nada, uma devoluçãozinha de nada, tá? Ó, pessoal que veio até aqui, né? Ó, pagou só o stop desse pessoal aqui, tá? Então, se ele vem subindo, ao invés de continuar a queda, onde é que caracteriza a falha? Quando ele supera essa máxima aqui, ó. Porque se isso aqui é o pullback, ó, aqui é o pullback para cair. Se ele rompe o topo do pullback, falhou. Falhou. Todo mundo que entrou vendido aqui vai entrar comprado aqui. Então, a falha é na superação da máxima, já é o estouro, não tem pullback, tá? Não tem pullback. Então, o que que acontece? Veio até aqui os vendedores, conseguiu impulsionar até aqui, chegou aqui, todo mundo saiu, pronto, ó. É uma fibra só aqui, ó, já bate o 100%, já. Você já sabe onde o preço vai na alta, tá bom? E aí ele testou o fundo com falha, né? Porque como ele foi inventar de invadir os vendedores para se exibir lá fazendo compra, o que que aconteceu com ele? Piorou a situação dele, porque ele invadiu e não deu continuidade, então ele falhou. Se ele falhou, todo mundo que está comprado agora vão ter que sair. Ó, quem entrou comprado? Compramos aqui na máxima do 3, olha. Então, daqui perdendo a mínima, todo mundo sai. E onde que vai ser o alvo disso? Vai ser aqui agora, ó, que já está marcado aí para vocês, bate no mesmo ponto, tá? Primeiro é esse aqui, ó, 4.852, que é o 61,8, e depois o 4.842. Por quê? Porque falhou o movimento, todo mundo que entrou comprado aqui vai sair vendido aqui, tá bom? Não é tão difícil assim, né? Fazer a leitura. É porque realmente é só estudar, né, gente? É só estudar. É a primeira coisa, é ter o acesso à informação, né? Porque tem muito conteúdo desencontrado, nada a ver, o pessoal quer operar setup, ou faça coisa que não tem nada a ver mesmo, que a gente sabe, né? Agora, se você tem um conteúdo de qualidade, e aí agora só cabe a você estudar, né? Se você, seu sonho é se profissionalizar como trader, já tá bom, pronto, chegou a hora, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aqui hoje. O pessoal que entrou nesse topinho aqui, eles com certeza saíram aqui, né? Ah, ó, tô falando para vocês, ó, cravou.
Tá vendo? Então, se você sabe fazer essa leitura, e você viu que eles foram aqui só se exibir, fazer umas compras, que o negócio para a saída dele era aqui. Oi, gente, eu voltei. Minha gravação caiu, tive que puxar outra aqui. Vai ser, na verdade, um morning call, né? Tá sendo esses fechamentos, porque eu ainda não consegui tempo para gravar mais cedo, mas estou me organizando para isso. Mas eu sei que ajuda ainda, vocês olham de manhã, né? Faz tipo um morning call aí, já sabendo a previsão do mercado, tá? A gente estava olhando aqui a continuidade aqui da queda, né? No dólar. Então, vamos lá. Aqui pela liquidez, ele dá aqui, né? Deixa eu ver se a gente colocar aqui. Ele está dando como alvo esse mesmo 4.850, tá, gente? Aí o que que acontece? Esse ponto aqui, ó, é um ponto importante. Esse ponto é um ponto de reversão, tá? Por quê? Porque ele reverteu isso daqui hoje, ó. Quando a gente tem uma falha de movimento, então isso daqui produziu uma dupla falha, e ele vira um PLS, tá? Então, o preço quando bate aqui, ele tem um pouco de dificuldade para passar daqui, tá bom? Inclusive, temos bastante compradores aqui, tá? Tem que ter cuidado, porque esse ponto aqui, ó, 4.867, ele precisa reverter, tá? Para depois vir. Aí o chão já está aqui, ó, no 4.857. Então, ele precisa mostrar que ele tem força aqui, porque isso daqui virou uma região de compradores importante. Então, aqui, inclusive, até aqui, se a gente pode considerar toda essa estrutura, aqui nesse ponto que ele está, ó. Ele, inclusive, ele pode provocar até uma dupla falha, porque é topo, é reversão, é PLS. O que que poderia acontecer aqui nessa continuidade hoje, ó? Se ele superasse essa máxima aqui, ó, ia caracterizar uma dupla falha, todos esses vendidos aqui iam virar comprados, aí ele ia ter que vir aqui de novo, né? Retestar, mostrar a força, porque aqui é a força de venda, né? Para depois ele vir com mais lotes, mais liquidez para tentar estourar isso daqui, se ele quiser cair, tá? Então, quando chega em pontos assim importantes, principalmente pontos de reversão, vocês têm que ficar atentos por conta desses motivos que eu acabei de falar para vocês, tá? É, então, pelo diário, deixa eu ver como ficou o dia do dólar. Então, olha só, como eu falei para vocês, né? Esse fundo aqui, isso aqui, como ele produziu essa barra, isso daqui é um fundo, tá? Que é fundo. Ele precisava testar para cair, né? Só que ele vem pagando a liquidez, puxou uma liquidezinha aqui de baixo, porque, ó, isso aqui é um PLS, né? Puxou uma liquidezinha aqui de baixo, veio com força nas compras, chegou aqui, invadiu, fez umas comprinhas e começou a cair novamente, tá? Então, vamos lá. Quem que comprou aqui? As compras começaram aqui, pelo dia daqui, né? Ó, então, se a gente for considerar, ele impulsiona até aqui, tá? Impulsiona até aqui. Então, nessa queda, na queda, são esses comprados que viram a mão para vendidos, para vir até aqui, tá bom? Então, o contexto aqui, como eu falei, ele parou aqui nesse ponto, que é aquele PLSzinho, vocês têm que esperar passar aquilo para depois vender. Porque ele pode vir puxar mais liquidez. E quando ele puxa liquidez, o que que ele quer fazer? O que que ele faz? O que que ele aproveita? Ele aproveita, invade e compra, né? Aí, se ele consegue passar daqui, ó, aí ele vai puxar liquidez aqui. Se ele tiver fraco para cair, ó, aqui é onde ele tem liquidez, tá? Se ele precisar puxar liquidez, aqui ele tem, e aqui é outro ponto dele que tem muita liquidez, que ele sabe já disso, e ele vai lá e busca, se caso ele não tenha força para cair. Então, ele busca liquidez nesse ponto aqui, ó. Vou deixar marcado para vocês, tá? Ele busca força aqui, 4.900. Aí tem muitos vendedores, tá bom? Ao tempo que, se ele consegue se manter aqui acima também, ó, ele vai ter que quebrar toda essa estrutura que os vendedores montaram. Se ele quebra a estrutura dos vendedores, o que que acontece, né? Quem está vendido vira comprado, certo? Então, quem está vendido aqui, ó, deixa eu colocar o imã, né? Para ficar legal a liquidez.
quem está vendido vira comprado na hora, se ele reverter, tá, gente? Por quê? Ah, porque o mercado virou altista? Não, porque ele tem que puxar liquidez, tá? Ainda não temos o mercado altista para o dólar. Muito pelo contrário, tá bom? Mas ele só para puxar liquidez se ele precisar para queda, né? Então, a liquidez dele, ó, na continuidade, se ele quiser subir mais, vai dar aqui, ó, né? O estoque dos vendidos, 4.900, tá? Sabendo que a liquidez boa mesmo está no 4.906, podendo chegar até a máxima, 4.414. Por que que ele chega até a máxima? Porque a ordem de vendas partiu daqui, ó, do 4.906. Se nessa ordem de vendas, que era para estourar isso daqui, ó, esse PLS, ele falha, essa ordem de vendas não serve mais. Ele busca a próxima, que está aqui, tá? Vira uma obrigaçãozinha do preço. E se essa não conseguir, aí ele vai buscar essa aqui, ó. Essa daqui em cima, ó, 4.938, para daqui ele tentar a impulsão. Então, o preço, é por isso que ele fica, né? Ele fica lateral no zigue-zague. A gente mesmo sabendo usar os macros, a gente tem que aguardar os movimentos, as confirmações, a liquidez. Por isso que eu sempre explico isso para vocês, tá? Agora, se ele já consegue estourar a partir daqui, quem que ele veio buscar hoje? Ele veio buscar o fundo. Tudo bem, o fundo pode mandar, é uma continuidade, né? Esse fundo pode sim, daqui ele dá continuidade. Por quê? Porque é um reteste em fundo anterior, né? Se ele perde a mínima aqui, ó, então confirmou que esse fundo tem força. Só que para isso, para confirmar que tem força, ele tem que liquidar todas essas compras que entrou hoje. Tá vendo? E quando ele liquida todas as compras que entrou hoje, ele vai dar onde? Ele vai dar de cara no PLS. Aí ele vai ter que estourar o PLS, e aí ele vem aqui, ó, mostra a força de venda, tá? Isso no diário, tá, gente? Deixa eu ver no H4 de novo, porque quando a gente tem um entendimento do diário, aí você vai descendo os tempos, vai ficando mais fácil para entender o que está acontecendo, né? Aí fica mais simples. Então, aqui ele produziu uma falha de fundo, né? Na falha de fundo, ele pode, como eu falei, ele ganha força nas vendas. Aí só que ele tem essa travinha que fez hoje aqui, que ele precisa passar, né? Para aí sim, todo mundo que entrou comprado aqui, entrar vendido aqui e conseguir estourar. Vai bater aqui primeiro, precisa reverter para vir nos alvos, tá bom? Tem esse aqui que é do diário também, ó, que vai segurar um pouquinho, mas esse daqui fica sendo o objetivo dele, tá? Na queda. Então, ó, esse aqui é um ponto de decisão. Se é um ponto de decisão de hoje, eu vou marcar ele, né? Ele tá importante hoje. Ele foi eleito aí a um ponto importante, tá? Porque passando daqui, o pessoal entra vendido e pode já ter um impulsionamento de força. Quem entra vendido até, primeiro são esses, né? Como eu já falei, tá? Que consegue impulsionar até aqui. E depois, segundo, se conseguir liquidar esses, aí os outros também se interessam em vender, ou em continuar, tá? Os outros. E aí, ele consegue chegar até aqui, ó, que é o primeiro alvo. Vou deixar maiorzinho. Ah, isso necessariamente vai acontecer amanhã? Depende desse ponto aqui, ó, tá? Depende desse ponto. Se não, é como eu falei, se ele vem testar esse aqui de novo, que era o teste de hoje, esse, né? Até deixar ele pontilhado. Era o teste de hoje, o que que acontece? Ele quer comprar toda vez que ele vem aqui. Mas como aqui caracterizou uma falha, a gente acredita porque a falha a favor da tendência é força, então ele pode inclusive já até abrir gapado aqui já também, né? Devido a essa força aqui, tá bom? E aí, como vocês têm os pontos, é como eu falei, dependendo do local de abertura, se abre abaixo, vocês já entenderam que ele já passou. Aí ele pode testa, né? E vem, tá? E se abre aqui acima? Se abre aqui acima, ele testa para subir ou ele falha para continuar. Então, depende do local de abertura e das confirmações, né? Dos aceites que eu falo que ele vai fazer, né? Ele pode falhar, ele pode continuar, ele pode aceitar, é tudo isso que eu explico para vocês, né? E aí a liquidez batendo e confluenciando com tudo que a gente leu é só sucesso, tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Bons trades para vocês. Falar até amanhã, mas na verdade acho que todo mundo vai ver de manhã, porque eu tô soltando muito tarde, né? Então, bom dia para quem tá vendo aí de dia e até amanhã para quem tá vendo hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.